Bem, hoje eu gostaria de falar sobre as vestimentas no tempo bíblico. E desta feita eu gostaria de falar sobre o uso da túnica. A túnica era uma vestimenta essencial, já que a túnica protegia a pessoa do frio, aquecendo o corpo, mas também protegia do calor excessivo, evitando assim queimaduras. A túnica era costurada de modo horizontal. Na parte superior havia uma abertura em forma de V, onde a pessoa poderia introduzir a cabeça. Bem, nas partes laterais também havia duas aberturas, onde os braços eram introduzidos. A túnica em geral, ela era feita de lã, de linho ou de algodão. Isso dependia, é claro, do poder aquisitivo daquele que estava comprando e do gosto, ok? Bem, ainda havia a túnica feita com pelos de cabra ou pano de saco. Essa túnica, como em geral ela irritava a pele, ela não era usada diariamente. Havia certos momentos específicos para o uso desse tipo de túnica. Eram momentos de tristeza, lamento ou de arrependimento que essas túnicas com esse tipo de material, pano de saco ou pelo de cabra, eram usadas. Nós podemos ver, por exemplo, uma referência sobre isso no livro de Esté. No livro de Esté, dentro do seu contexto maior, Amã arma um plano para matar os judeus. Ele seduz Assuero e faz com que Assuero assine o decreto consentindo com a morte dos judeus. Quando Mordecai ou Mardoqueu, e aí depende da tradução, descobre este plano de Amã no capítulo de número 4 do livro de Esté, o texto diz que ele se entristece profundamente, porque ele percebe que os judeus vão morrer com aquele decreto. Então ele se veste de pano de saco. E esse pano de saco, essa túnica, ela estava indicando ou indicava a tristeza dele. Bem, depois que a túnica era colocada, em geral ela era amarrada ela era presa por um cinto ou por tecido na sua cintura. No Novo Testamento, nós encontramos uma expressão chamada cingir os lombos. E o que é cingir os lombos? Cingir os lombos tem tudo a ver com o uso da túnica, já que a expressão cingir os lombos significa levantar a túnica ou levantar a vestimenta. E o que as pessoas faziam naquela época? Quando elas queriam correr ou andar apressadamente, para facilitar a sua mobilidade, levantava-se a túnica, prendia no cinto ou no tecido que estava na cintura, e isso dava maior mobilidade, maior possibilidade de correr ou de andar apressadamente. Há uma referência sobre isso, por exemplo, no livro de Atos, quando o texto diz que Pedro estava preso e de repente Pedro recebe a visita de um anjo que diz a ele: cinge-te, isto é, levanta a vestimenta, levanta a túnica porque você vai ter que sair correndo ou andar apressadamente. Então, cingir os lombos é isso. É a possibilidade de dar uma mobilidade maior à pessoa que estava vestindo uma túnica, uma vestimenta mais comprida, se levantava a vestimenta, prendia no cinto ou no tecido e assim a pessoa conseguia correr. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço.